sua TV SS Permano. O assunto de hoje é assédio moral. Ao meu lado, o Dr. Fábio Martins, ele que é assessor jurídico do Sindicato dos Servidores de Nova Odessa. Doutor, o que é assédio moral? O assédio moral é a prática repetitiva de humilhação, constrangimento, que se prolonga na linha do tempo. Quando é feito de uma vez só, é o assédio pela via do dano moral, que é uma ofensa, uma agressão. E o assédio é quando isso se protrai na linha do tempo, com repetitivas ações que humilham, que constrangem o servidor. Doutor, como que se manifesta mais o assédio moral no serviço público? O assédio moral não é instituto novo de direito e nem um problema novo. Isso já vem ao longo do tempo. Porém, com o advento das tecnologias e com o advento da cobrança excessiva em cima do trabalhador, isso faz com que, no silêncio, no dia a dia, de forma velada, o trabalhador sofra pressão. Exemplo de pressão: o chefe passa e fala assim: se não está vindo de trabalhar, vai embora para casa, tem quem trabalha no seu lugar. Ou formas de humilhação, tipo: você não presta para nada, o que veio fazer aqui? Por que no serviço público o assédio moral se manifesta muito mais do que na iniciativa privada? No serviço público nós temos duas situações constitucionais que balizam para descambar para o lado do assédio moral, assim falando. Primeiro, que a grande base do serviço público são aqueles servidores concursados, de acordo com o artigo 37 da Constituição, que prestam um concurso, entram para o serviço público, passam um período de 3 anos de estágio probatório e depois seguem a sua carreira. Porém, de períodos de 4 em 4 anos, o comando político, ou seja, o chefe desse servidor, é trocado. E aí vem os famigerados cargos em comissão, que apesar de regulados na Constituição Federal, que eram para ser poucos, são muitos. E aí começam que pessoas não com o preparo adequado exercem cargo de chefia e, por serem agentes nomeados por prazo de validade do mandato do prefeito, por serem cargos de confiança, esses abusam e cometem aí o assédio moral contra o servidor concursado. Especificamente aqui em Nova Odessa, são muitos casos de assédio moral? Em específico aqui em Nova Odessa, nós estamos tendo muito problema de assédio moral, por causa que houve a troca da administração, já se faz um ano, porém nós temos alguns casos em específico que têm se tornado rotina. Apesar de nós estarmos já discutindo vários casos na Justiça do Trabalho, por se tratar de algo maior e coletivo, e apesar do assédio moral ser sempre individualizado, mas com reiteração em cima de vários servidores, nós estamos levando esse caso para o Ministério do Trabalho e Emprego, pedindo uma mesa redonda, para que a administração, através dos seus agentes políticos e comissionados, estabeleçam um padrão, né, no trato com os servidores, para que esses servidores não se sintam pressionados como vem sendo ultimamente. O que o servidor tem de fazer quando ele for vítima do assédio moral? O grande parceiro do assédio moral é o silêncio. O que o servidor não pode é ficar calado. O que o servidor não pode é se deixar de denunciar. Tem que denunciar, tem que procurar o sindicato, tem que procurar nós aqui do departamento jurídico, eu, a doutora Ana Paula, e efetivamente buscar, dentro das situações, o máximo de provas possível. Exemplo: um colega que vê a pressão exacerbada, que vê a humilhação, que vê o constrangimento, se puder anotar todos os dias, horas e fatos, e o mais quanto específico for, melhor, porque quando a gente buscar isso na justiça, quando a gente levar essa situação para o judiciário, nós temos um objeto de prova bem feito, e aí a gente consegue não apenas cessar o assédio moral, como que isso se transforme numa indenização que não vai de forma alguma reparar o dano, mas efetivamente vai pelo menos amenizar o sofrimento que o trabalhador teve. O senhor está falando que existe um site em que o servidor e o trabalhador, de modo geral, pode estar acessando para ter todas as informações a respeito do assédio moral? Sim, a OIT, que é uma organização internacional do trabalho, e a Comissão Brasileira de Direitos Humanos, ela premiou inclusive esse site, que é uma organização não governamental, que é acessada pelo endereço www.assediomoral.org. Lá, o trabalhador vai ter acesso a informações, até para ele poder fazer um parâmetro se o que está vendo com ele é assédio moral ou não. Lá ele vai ver as qualidades
e a quantidade para se caracterizar o assédio moral, bem como vai ver situações que diferem o assédio moral do dano moral em específico e principalmente ter acesso a toda a legislação que regula o tema. Doutor, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, estamos à disposição.